aí eu cheguei a um ponto que eu tenho que concordar com o Otávio Guedes da Globo News, que o Otávio Guedes disse uma coisa que eu vou colocar aqui e que eu assino embaixo do que ele falou. Essa fala aqui do Otávio que eu quero te ouvir também, Adriano. Olha só. O Flávio Bolsonaro hoje foi às redes dizendo que o Alexandre Moraes não conceder prisão domiciliar para o seu pai é uma tortura. Gente, eles faziam propaganda do Ustra, que era o torturador. Eles eram a favor da tortura. Agora a tortura eles descobriram finalmente, nunca é tarde também. Então os bolsonaros descobriram que tortura é ruim. Eles descobriram que tortura, não dá para fazer piadinha com tortura, como eles fizeram a vida inteira. Não dá para apoiar torturador como eles fizeram a vida inteira. Não dá para vestir camisinha do Ustra porque trata-se de um torturador. Não dá para você votar no impeachment, como foi no impeachment da Dilma, e Bolsonaro dedicar a um torturador. Todas as vítimas, as que tinham unha arrancada, as mulheres que eram obrigadas a ficar nuas e colocavam bichos em seus corpos, fora violações sexuais, etc., sempre tiveram muito mais dignidade em frente ao torturador do que Bolsonaro na frente do que ele chama de torturador, que não é torturador. Foi fazer piadinha, gracinha. Principalmente essa fala final em que ele diz que todos os torturados sempre tiveram muito mais dignidade em frente aos seus torturadores do que o Bolsonaro na frente do Alexandre de Moraes, que ele chama de torturador, mas que não é. Ainda foi fazer piadinha de quero que o senhor seja meu vice e etc. Então, eles estão evidentemente, né, Adriano, forçando a barra para tentar de todas as formas encurtar o tempo do Bolsonaro na carceragem e levar ele para casa. Então eles tentam de todas as formas. Só que chegou a um ponto que já está ficando um pé no saco, estudo chato pra caramba. Eles não param de incomodar todos os dias. O Lula nunca incomodou enquanto esteve preso. O Lula negou a proposta de acordo com tornozeleira e coisa. Não, é muita chatice, muita encheção de saco dessa gente picareta, golpista, bandida, canalhas, criminosos, vagabundos, e que agora fica com essa história de que estou sendo torturado. Então, olha só, gente, eu já vou passar a palavra para o Adriano, mas são 17 horas e 19 minutos, ou seja, faltam 41 minutos para acabar a nossa live, e a gente está muito longe da nossa meta. Então, eu queria pedir para vocês duas coisas agora. Vocês que estão nos vendo, a gente está agora aí com em média de 1.500 pessoas assistindo a live. Já passaram por aqui desde o início 9.500 pessoas. Tá? Estamos com um pico de 1.500. Está aqui, está vendo a live, está aproveitando a fala do Adriano, já viu a fala do Buscardin? Manda R$1 para nós, 99 centavos, mas manda neste momento, para a gente não precisar lá no final se estender aqui só para fazer a arrecadação. Posso contar com vocês? De 1.500, começa a mandar de um em um e daqui a pouco a gente bate a meta. A segunda coisa que eu quero dizer para vocês é que nesse momento está faltando, já estou atualizando aqui, para a gente chegar a 500 mil inscritos no canal, estão faltando 77 novos inscritos. A gente começou essa live faltando 106, faltam 77 novos inscritos. Então, se tu está vendo essa live agora e tu não está inscrito ainda, se inscreva agora. E quem está inscrito, pede para mais gente se inscrever, para a gente chegar hoje até o final da live da noite, às 23 horas, aos nossos 500 mil inscritos. Agora sim, pedindo que contribuam e que se inscrevam, eu passo a bola para o Adriano comentar aí a fala do Otávio Guedes e também comentar, no geral, tudo isso que a gente está vendo de repercussão da família Bolsonaro e essa encheção de saco que é pedir novas condições e reclamar de tortura, Adriano. Ô, professor, tem uma pessoa que se assina aqui como a Divina Comédia, que fala que esses convidados falam as coisas mais óbvias, que todo mundo sabe. Mas isso aqui não é gente do nosso campo, é o gado infiltrado, Adriano. Não, o gado infiltrado. Eles vêm aqui para encher o saco mesmo, eles tiram nossa paciência todos os dias. Todos os dias. O que acontece é o seguinte, né? Se tem uma coisa que um cidadão perante a história tem que ter é postura e dignidade.
ainda mais um militar, cara com formação militar. Então você imagina, nesse teatro de absurdo que eles têm aí do revezamento, um dia o filho, o menino vereador, outro dia a esposa, cada dia vem ao público fazer uma peroração. Agora, além do refluxo, ele está tendo esofagite, está tendo azia, né? Substituiu o soluço pela azia. A esposa vem obrigada todo dia fazer aquele plantão, dizer que ele está agora com uma certa ausência, com uma certa labirintite, e põe advogado, depois põe o CFM, Conselho Federal de Medicina, para assinar que o cara está sem perícia, que a polícia, que ele está sem assistência. A outra fala que a cela fica fechada a noite inteira, que tem que fechar, aí autoriza a bispa, autoriza a pastora, autoriza... Quer dizer, é uma gastança de dinheiro, mas, acima de tudo, vai decompondo essa imagem do herói, né? Do militar, do cara que tem compromisso, do cara que tem postura, do cara que é corajoso, do cara que é imbrochável, do cara... Aí fica essa coisa patética. Atestado de óbito, atestado médico. Não, eu acho que isso, do ponto de vista da imagem, que eles estão, a narrativa, o jeito que eles estão construindo, para tentar essa domiciliar. Você vê a presidência da Argentina, uma senhora, Cristina Kirchner, que estava em prisão domiciliar, ela teve uma encite, não foi atendida e virou uma peridonite. E teve que o governador da província de Buenos Aires, o Kicillof, pedir autorização para que ela pudesse fazer a cirurgia, e quase que vazou. Aquela senhora de Jujuy, aquela índia, Milagrosala, ela está 10 anos em prisão domiciliar, 10 anos. Lá, aquela senhora índia lá do norte da Argentina, Milagrosala, agora passou muito mal, veio para Buenos Aires e talvez vai sair na condicional. Então, a questão, eles não têm noção do que é uma biografia. Eles acham, desculpe a piadinha mal endereçada, eles confundem biografia com capivara. Prontuário. Exatamente. Prontuário. Na minha terra a gente chama de ficha corrida. Ficha corrida. Você imagina, perante o estamento militar, que ele diz que representa, que representou, que ele é o representante e tal, todos aqueles caras que acabaram com as suas carreiras, indo na loucura dele, você imagina isso diante... Porque o cara está numa unidade da Polícia Federal. Ele não está numa papuda, num Carandiru, não sei lá onde. Ele está numa unidade da Polícia Federal. O que o apartamentinho dele é sucinto agora reclama que tem ar-condicionado. Porra, não tem ar-condicionado? Como é que o cara... Agora quer uma televisão de LED com acesso à internet. Tá bom, quero um pastor, quero um padre, quero isso, quero a tranca aberta. De madrugada, porra, mas a tranca é a privacidade do cara. Aí começa, inevitavelmente, a comparação com o Lula. Claro. No meio, só foi dar entrevista para Mônica Bergamo e para o Florestan. No fim, estava lá em Curitiba, não estava na sede de Brasília, ao lado da casa dele, não tinha esse negócio de filho todo dia, não era, né? E outra coisa, o Lula, em que pese ter o apoio do MST, da Gleisi Hoffmann e toda aquela infra e tal, eles não têm ninguém para fazer vigília lá na porta. Então, do ponto de vista histórico, eles não se preocupam com isso, é uma coisa impressionante. Quer dizer, o cara é um capitão, o cara foi deputado por 415 anos, o cara foi presidente da República e se comporta como um borra-botas. Exatamente. Daqui a pouco ele vai fazer delação premiada dele mesmo. É, um bunda mole.
Eu só queria que ele tivesse internet para assistir uma coisa, o DCM. Tá? Eu concordo aqui com a Dan Campos, que diz, Viário, ele quer o YouTube para assistir o DCM. Eu queria que ele assistisse o DCM. Isso eu queria de fato.